Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los nesse momento a refletirmos acerca das Sagradas Escrituras. E para a nossa exposição bíblica de hoje, eu convido vocês a lermos o texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3, versos 16 e 17. Apenas 2 versículos para a nossa meditação de hoje. O texto sagrado nos diz: fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Como é sabido por todos que já assistem esse canal, nós estamos expondo a primeira carta do apóstolo Pedro sequenciadamente. E chegamos então a essa porção que se encontra no capítulo 3. E o tema que queremos abordar à luz desse texto é: soframos pela prática do bem, marca do autêntico cristianismo. Mas antes de olharmos com maior atenção esse texto, eu quero relembrar com vocês algumas questões que nós vimos no vídeo passado, onde nós tratamos também desta carta. No domingo passado, ao expormos esta importantíssima carta do apóstolo Pedro, observamos que é imprescindível que, como cristãos, nós sejamos luzeiros em meio às trevas de uma sociedade que, infelizmente, encontra-se degenerada pelo pecado. Precisamos, queridos, dar àqueles que nos inquirem acerca da nossa esperança qual é a razão de nossa fé. E devemos fazer isso com alegria e brandura, com o nosso coração tomado de amor e afeto, mesmo para com aqueles que nos maltratam pela nossa condição humilde ou mesmo pelo nosso amor a Cristo. Pedro orienta seus leitores a serem imitadores do nosso Senhor Jesus, que, ao ser maltratado, meus amados, não revidou com maltrato. Antes, ele perdoou e fez o bem a quem lhe desejava o mal. E nós aprendemos acerca disso nesta mesma carta, no capítulo 2, no verso 20 ao 25. Desejo ler esse verso para ressaltar essa questão que nós acabamos de dizer. O capítulo 2, do verso 20 ao 25, diz assim: pois que glória há, se pecando ou sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo de vossa alma. Portanto, queridos, à luz desse texto, da carta de um modo geral, nós devemos proceder piedosamente, imitando ao nosso Senhor, para que aqueles que não conhecem o verdadeiro amor possam ser despertados ao verem o nosso exemplo de fé. Nos 2 versículos que pretendo expor hoje, Pedro conclui o seu pensamento acerca dessa nossa conduta piedosa e nos instrui acerca do fato de que sofrermos pela prática do bem
não é desonroso, mas sim glorioso. Sofrermos por estarmos agindo corretamente, sendo piedosos, sofrermos por causa da manifestação de uma fé que emana de um coração convertido, não é algo inglorioso, muito pelo contrário, é algo que traz a nós semelhança com Cristo, porque Cristo também sofreu injustamente. Sofrer faz parte da vida e muitas vezes nós sofreremos por causa de atitudes que tomamos e que foram atitudes erradas, mas outras tantas vezes nós sofreremos exatamente pelo oposto, por estarmos fazendo aquilo que honra e glorifica o Senhor. Então eu quero entender essas questões com você, você que está sofrendo, e você que está sofrendo porque você é fiel a Deus, essa palavra é especialmente para você. Portanto, vamos compreender essas questões. Certamente, nada é tão desconfortável quanto o sofrimento, seja ele de qual ordem for. Sofrer nos relacionamentos é massacrante. Sofrer financeiramente é humilhante. Sofrer fisicamente e definhar numa interminável enfermidade é algo que muito nos machuca. Sofrer com a saudade dos que amamos e partiram é algo que não pode ser totalmente curado muitas vezes, pois a saudade é sintoma do amor que nós sentimos por aqueles que foram. Mas o fato é que o sofrimento sempre trará ao nosso coração, independentemente de qual seja a sua via de acesso ao nosso coração, sempre nos trará alguma forma de desconforto. A boa notícia é que um dia nosso sofrimento acabará definitivamente, mas até lá nós precisamos conviver com ele dia a dia, tantas vezes. E embora existam sofrimentos, como acabei de mencionar, que são decorrentes da pecaminosidade de nosso ser, e outros que são decorrentes de passos errados que nós demos ao longo da nossa vida, existem sofrimentos que nos são impostos por pessoas que não nos amam e nem nos respeitam. Essa é a categoria de sofrimento que Pedro está tratando nessa carta particularmente. No verso 16, Pedro está concluindo seu pensamento anterior acerca de como reagirmos em meio às afrontas por parte dos não cristãos. Veja o modo como Pedro vai concluindo aquilo que nós comentamos há pouco aqui nesse mesmo vídeo. Vejam vocês, no verso 14 até o 16. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. No verso 16 lemos: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. A mensagem de Pedro, meus queridos irmãos e amigos, é que a nossa conduta seja de tal modo semelhante à conduta de Cristo, que as pessoas se sintam profundamente envergonhadas pelas afrontas que desferem contra nós. E isso significa simplesmente o seguinte, que nós devemos ter um proceder tão íntegro que toda e qualquer perseguição desferida a nós possa de fato ser uma perseguição injusta. Nós possamos, por meio do responder às afrontas, manifestarmos o caráter de Cristo. E aí eu preciso abrir um parêntese e dizer que ser cristão, ou ser identificado como cristão, porque você vai à igreja regularmente, ou ia à igreja regularmente, porque você lê a Bíblia com assiduidade, ou carrega uma Bíblia em sua mão, porque você tem a capacidade de orar e pratica isso, não é algo difícil, não é algo estranhável. Isso nos identifica de fato com o cristianismo. Mas a maior
prova de um coração transformado é a maneira como nós reagimos às situações que nos cercam. A mensagem de Pedro é que a nossa conduta seja de tal modo, queridos, semelhante à de Cristo, que as pessoas de fato sejam incomodadas pelo modo errado com o qual estão nos tratando. E aí eu quero me deter, em especial, nessa exposição, no verso 17. Esse verso 17 nos diz assim: porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos entender essa questão. Em primeiro lugar, a primeira verdade que eu desejo destacar para nós, que emana do texto, é que pode ser da vontade do Senhor que nós passemos por sofrimentos. Isso contraria radicalmente a moderna teologia da prosperidade, ou a falsa teologia, que é a teologia da prosperidade. Porque diz que Deus não quer que os seus filhos sofram, Deus não quer que você passe por sofrimentos. Mas Jesus disse claramente que no mundo tereis aflições, e Jesus mesmo, o Filho de Deus, por excelência, sofreu e sempre sofreu injustamente. Então não faz sentido dizer que você e eu não sofreremos se nós crermos em Deus. E Pedro vai destacar essa verdade para os seus leitores de uma forma bem prática. Pode ser que esteja nos santos planos de Deus que nós soframos um pouco em nossa jornada cristã. Afinal de contas, queridos, o sofrimento é, dentre outras coisas, um professor. Sim, um professor, porque o sofrimento nos ensina muitas coisas. O sofrimento purifica a nossa vida de diversos erros. O sofrimento nos leva a clamarmos mais intensamente pela vontade de Deus e por forças para continuarmos. Muitas vezes Deus nos ensina a orar por meio do sofrimento. O sofrimento nos leva a lermos mais a palavra do Senhor. O sofrimento nos faz buscar respostas para as lutas que nós passamos, e a Escritura Sagrada tem estas respostas. A compreendermos que nós somos pó. O sofrimento muito nos humilha, o sofrimento nos quebra, o sofrimento nos faz perceber a nossa limitação, a nossa pequenez. Vejam vocês o que o mundo tem vivido esses dias e como nós temos nos sentido pequenos diante desse desafio tão grande dos nossos dias. Toda luta, de alguma forma, nos quebra um pouco, nos contrita um pouco diante das realidades que nós passamos. O sofrimento, ele nos leva a percebermos nossa total dependência de Deus em todas as coisas. Tem situações que você sabe que se a mão de Deus não agir ali, você jamais sairá dela. Tem situações que você sabe que se Deus não mover as pessoas, se Deus não mover os recursos, se Deus não mostrar as saídas, você permanecerá encurralado e angustiado. O sofrimento vem também para que nós desenvolvamos a nossa fé. É como bem escreveu o compositor do Salmo 119, o verso 72, ele expressa algo fascinante, ele diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Jó vivenciou isso. Jó passou pelas aflições e ele aprendeu os decretos de Deus. Ao final da sua jornada de sofrimentos, ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No caso dos leitores de Pedro, meus amados, a perseguição era de ordem espiritual, era de ordem religiosa. E Pedro ouviu quando Jesus ensinou sobre isso no Sermão da Montanha. Aquele tipo de sofrimento que os leitores originais de Pedro estavam enfrentando não era algo que Pedro desconhecesse. Pedro foi testemunha ocular e ouviu dos próprios lábios de Jesus aquilo que eu passarei a ler para você agora. No Sermão do Monte, nós lemos, nas bem-aventuranças, no início do sermão, no capítulo 5, verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus orientou os seus discípulos dizendo: vocês são bem-aventurados por serem perseguidos por causa do meu nome, por causa da justiça. Não quando somos maltratados ou punidos ou perseguidos porque estamos fazendo o que é errado. Isso não deve existir entre nós. Mas se estamos sendo perseguidos porque estamos servindo ao Deus vivo e verdadeiro, se estamos sofrendo por causa da nossa fé, esse sofrimento glorifica em muito ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ainda pensando nas palavras de Jesus, posteriormente, ao dar orientações a seus discípulos, Jesus deixou claro que o caminho deles seria marcado por muita renúncia e por muita penúria. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 16 ao 42, você irá se deparar ali com um longo discurso de Cristo que traduz muito bem o que seria a realidade de seus seguidores. Sofrer, portanto, faz parte de ser cristão. Eu quero ler essa porção mais extensa para a nossa edificação. No capítulo 10, verso 16, acompanhe comigo. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governantes e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Vejam o cuidado de Deus. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre o filho e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim,
não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pedro ouviu esse ensinamento dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, querido, eu quero te dizer que Pedro vivenciou isso em seu ministério. Lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vemos os discípulos sendo perseguidos por pregarem à plena luz a palavra de Deus. Isso se cumpriu na vida de Pedro e dos demais apóstolos. Eles foram perseguidos por causa da esperança, por causa da fé, por causa do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que nós seríamos diferentes? Jesus disse às mulheres que não chorassem por ele no momento ali do Calvário, mas chorassem antes pelos filhos dela, porque se estavam fazendo isso com ele, que era o lenho verde, o que seria do lenho seco? Como seria a questão da nossa vida? E de fato, no ano 70, Jerusalém foi ali massacrada e muitos judeus morreram, inclusive crucificados. E aí, queridos, certamente alguns não sofrerão tanto por causa da sua fé, mas sofrer, queridos, faz parte da vida e faz parte da vida do cristão. O cristão tende até a sofrer mais do que os não cristãos em certo aspecto, visto que lida com inimigos como a carne, o mundo, que eram os inimigos da igreja naquele contexto da carta, era o mundo, não o mundo físico, as plantas, os animais, ou o ser humano de um modo geral, mas era justamente os valores divergentes do mundo que conflitam com os valores de Deus. E, claro, o próprio maligno. Então, queridos, é possível que na estrada traçada por Deus para a nossa vida hajam pontos de sofrimento, mas nós devemos reagir a esses sofrimentos de modo a que o nome do Senhor seja glorificado. A segunda questão que eu quero deixar para nós hoje é que, se sofrermos, é preferível que seja pela prática do bem. Escute bem isso. Se sofrermos, é preferível que seja pela prática do bem. Esse é outro precioso aspecto de Pedro em sua carta. Nós devemos sofrer pelo modo correto de agir. Não devemos ser ingênuos e acreditarmos que, ao fazermos tudo certo, nós seremos aplaudidos sempre. Não. Algumas vezes agir certo trará dor e sofrimento, trará rejeição e dificuldade para nós. Fazer o que é certo nem sempre é um ponto confortável na vida do Filho de Deus. Não estou dizendo que não se deva fazer, deve-se fazer o que é certo, mas possivelmente nós poderemos sofrer apedrejamentos por fazer o que é correto. E eu quero dar aqui, queridos, o mais forte dos exemplos do que eu acabo de dizer. E aí eu quero dar esse exemplo levantando algumas perguntas para você pensar. O exemplo é o exemplo de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Cristo fez de errado? Qual foi o seu crime? Que desonestidade havia nele? Qual palavra inadequada ele disse? Que mal ele fez aos homens? A quem ele não curou? A quem ele não alimentou quando sentiu fome? Qual foi o xingamento que ele proferiu quando estava na cruz e os homens zombavam dele? Qual foi o ódio que habitou em seu coração quando preferiram Barrabás? Sabe qual é a resposta a isso? Nada. Nada de errado ele fez. Contudo, ele sofreu mais que todos nós, porque ele sofreu sendo justo
e não como nós somos pecadores. E quanto aos nossos inimigos, Jesus orientou que nós deveríamos amá-los. Pedro ouviu também esse ensino, que se encontra registrado no Evangelho de Lucas. Lucas 6, de 27 a 36, diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Queridos, se nós tivermos que passar por sofrimentos, que sejam eles o resultado de nossa piedade e não de nossa pecaminosidade. Esse é um ensino importante aqui nessa carta. Pedro está dizendo a seus leitores: olha, eu sei que estão passando por injustiças, mas olhem para Cristo. Ele também foi injustiçado para salvar vocês. Que palavras fortes. Às vezes nós queremos ser imitadores de Cristo. Em algumas áreas, em outras não. Mas como é que nós podemos experimentar a glória do celeste por vir, se não experimentarmos os vales onde Deus está lapidando o nosso caráter nessa terra? Você está sofrendo, meu irmão? Saiba que pedagogicamente Deus está tratando você em tudo que você está vivendo, porque Ele tem algo mais para você. Ele tem algo a fazer em sua vida. Às vezes nós escutamos alguns jargões evangélicos, a pessoa chega e diz assim: Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano na vida de todo mundo. E às vezes o caminho para o qual Ele realizará esse plano envolve não apenas o sorriso em muitos momentos da nossa vida, mas envolvem as lágrimas. Como disse William Cowper, às vezes por trás da providência carrancuda de Deus, do momento difícil que passamos, há um sorriso escondido. Deus tem algo além para nós, mas só chegaremos lá se nós passarmos pelo hoje. E no nosso hoje é possível que tenha dor, possível que tenha dificuldade. Agarre-se ao Senhor em seu sofrimento. Há uma terceira questão que eu quero deixar para você nesse dia. Em terceiro lugar, devemos estar atentos para não sofrermos em decorrência dos nossos erros. Esse é apenas um modo negativo de ver a afirmação positiva de agora mais cedo. Veja só, em último lugar, eu destaco o lado inverso da verdade que eu acabei de colocar para nós aqui nesse texto. Se nós devemos sofrer pela prática do bem, isso significa que jamais devemos sofrer em decorrência de nossas falhas. Que o sofrimento sobre nós nunca venha a ser um sofrimento justo, mas sim injusto, como foi o sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo também ensinou algo semelhante quando instruiu a igreja de Roma quanto às autoridades constituídas por Deus para o nosso bem.
Olha o que Paulo escreveu, Romanos 13, de 1 a 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizerdes o que é mal, esse é o ponto que eu quero destacar. Teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Verso 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, Paulo orientou aqueles irmãos que a autoridade é ministro de Deus para o bem deles, e se eles fizerem o que é mal, a autoridade os punirá. Não devemos ser punidos por fazermos o que é mal, porque isso é vergonhoso para o Evangelho. É estarmos sofrendo retaliações, punições, sanções, porque estamos procedendo errado. Isso é vergonhoso para o Evangelho. Mas se agindo certo, você está sendo injustiçado e maltratado, se por causa da sua fé você está sendo hostilizado, isso é glória. Isso é uma honra. E aí eu me faço lembrar aqui de o testemunho de uma garotinha, uma adolescente, que se converteu lá em Recife. E essa jovem, ela era recém-convertida e ela começou a levar para a sala de aula a sua Bíblia. E alguns colegas viram aquela cena e resolveram então praticar bullying com aquela menina por causa da sua fé. E eles então foram para o intervalo, para o recreio, como se chamava na minha época. E aí, quando estão voltando para a sala, eles se combinam de chegar um pouco antes e formarem um tipo de corredor humano. Os colegas ficaram de um lado e do outro, e quando aquela aluna recém-convertida vinha se aproximando e começou a passar por meio daquele corredor, os seus colegas começaram a bater palmas e cantar glória, glória, aleluia, e rirem dela. Olha a crente, glória, glória, aleluia. E aí ela entrou na sala ali em silêncio. Ao final do dia, foi para sua casa ali, ao final da aula. Depois compareceu em sua igreja no culto seguinte e chamou o seu pastor, o reverendo Sérgio Lira, para conversar. E ela disse assim: pastor, fizeram isso comigo na escola hoje. Ele disse: como você se sentiu? E ela disse: olha, pastor, estranhamente, eu sei que eles estavam zombando de mim, mas eu senti como se o céu estivesse feliz. Eu me senti honrando a Deus. Eu me senti dando testemunho do Senhor. E apesar de estar sendo humilhada, eu senti uma alegria estranha. E é exatamente isso. Quando você é perseguido por sua fé, isso traz uma honra tão especial e uma alegria sublime ao nosso coração. Eu quero dizer, queridos irmãos, que nós precisamos tomar bastante cuidado com a nossa conduta para que não sejamos punidos porque fizemos o que é errado mesmo. Mas se formos perseguidos como aquela jovem pela sua fé, vale a pena. Vale a pena sofrer pelo nome de Jesus. E aí, como nós aprendemos hoje, eu quero concluir, o sofrimento pode fazer parte da nossa vida, seja um sofrimento injusto ou um sofrimento justo. O aprendizado é que façamos sempre o bem e caso venhamos a sofrer, que seja um sofrimento injusto como foi o de Cristo.
Quero ainda dizer que se você está sofrendo agora, tenha paciência. Não desanime. Lembre-se de que o teu Deus está no controle de tua vida e Ele sabe melhor que ninguém como fazer todas as coisas para a própria glória. Não duvide, Deus trabalha bem. Não duvide, Deus trabalha mesmo nos teus sofrimentos. Eu me despeço dessa mensagem com as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele fala com muita propriedade de sofrimento, comentando esse texto. Abre aspas. O sofrimento aqui é inevitável. Ainda não chegamos ao paraíso. Aqui não é o céu. Porém, o sofrimento não hasteará sua bandeira em nosso lar eterno. Lá, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá, a dor não mais açoitará nosso corpo. Lá, desfrutaremos da bem-aventurança eterna. Aqui cruzamos vales escuros, marchamos por desertos tórridos e travamos pântanos perigosos. Mas lá receberemos um consolo eterno, uma alegria sem fim, uma glória que jamais se contou ao mortal. Não se desespere diante dos dramas da vida. Não perca a esperança diante das circunstâncias adversas. Não duvide do amor de Deus por causa da dor que assola seu peito. Deus nunca vai desamparar você. Ele está do seu lado como seu refúgio e fortaleza. Você vai caminhar para a pátria celeste de força em força, de fé em fé, sendo transformado de glória em glória. Deus segurará firme a sua mão até receber você na glória. Então, a noite escura da alma desembocará na manhã gloriosa de uma eternidade de gozo e paz. Fecha aspas. Que você possa olhar para o sofrimento com os olhos da providência de Deus. Vamos orar? Senhor, certamente o Senhor coloca esse vídeo diante daqueles que precisam assisti-lo. Certamente a tua providência que me conduziu a gravá-lo é a mesma que está conduzindo esse irmão, irmã, essa família, que agora se reúne, seja numa cozinha, numa sala ou num quarto, diante do texto sagrado, da palavra de Deus. Foi o Senhor que nos conduziu a acessar esse canal e a ouvir essa mensagem. Tenho certeza disso. E não sei quem está me assistindo pelo que está passando. Os leitores de Pedro muito sofriam e eram injustiçados por sua fé. Talvez alguns que me assistam agora estão sofrendo com uma enfermidade difícil, com relacionamentos quebrados. Estão sofrendo porque tomaram decisões ruins e até pecaminosas sobre sua vida. Talvez alguns estejam sofrendo porque o Senhor tem algo a ensinar. E possa ser que alguns estejam sofrendo exatamente por causa da manifestação da sua fé. Seja como for, visite a cada um que assiste esse vídeo agora e lhe dê direção, paz, esperança, consolo em meio a esse momento difícil. Alivia essa dor, enxuga, Senhor Deus, as lágrimas desse rosto e dê sabedoria e entendimento para que se levantem confiados no Senhor e zelem por perseverarem na fé. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra aqui. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, eu convido você a fazer duas coisas. A primeira, caso você ainda não seja um inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações e aí então você receberá todos os dias algum vídeo nosso para a tua edificação. Se você foi abençoado com essa mensagem, não guarde só para você.
Envie para os seus amigos, envie para aquela família, para aquele familiar, envie para o seu colega de trabalho. Espalhe essa boa notícia. Divulgue esse canal. Você poderá estar abençoando muitas vidas com essa mensagem. Eu agradeço a sua atenção e me despeço com um forte abraço. Sou o pastor Kennedy, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Acopiara, Ceará. Igreja a qual muito amo e que me acolheu tão bem aqui. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus.